Esse trio tinha potencial narrativo, e Transformers não aproveitou. O trio formado por Megatron, Soundwave e Starscream é possivelmente um dos conceitos narrativos mais ambiciosos e, ao mesmo tempo, mais desperdiçado de toda a franquia Transformers. Mesmo estando apresentados no primeiro desenho dos anos 80, que é o Transformers G1, ainda assim a ideia por trás desses três personagens juntos é forte, simbólica e cheia de potencial. Um potencial que foi, infelizmente, desperdiçado pela Hasbro. Havia um sentimento épico ao ver os três lado a lado, como se algo maior estivesse sendo preparado no futuro. Em Transformers, cada um dos três protagonistas carregava um papel narrativo bem definido. O Megatron representava o líder tirânico, o evolucionário radical corrompido pelo poder, e o arqui-inimigo visceral de Optimus Prime, vendo a lealdade através da força. Já o Soundwave era a lealdade absoluta, o espião e o sistema nervoso central dos Decepticons, alguém que vive com o peso da causa e das consequências. Starscream, por sua vez, simbolizava a ambição desmedida, a traição constante e o egoísmo puro, sustentado de que as coisas poderiam ser diferentes, por uma necessidade enorme de validação e respeito que nunca conseguia. Essa divisão não era apenas conceitual, mas funcionava diretamente dentro da história, criando conflitos e perspectivas distintas sobre o mesmo problema. O ápice disso tudo acontece quando essa dinâmica enfrenta a inevitável traição de Starscream, que colide com a lealdade inflexível de Soundwave, forçando Megatron a confrontar o fracasso de sua própria filosofia de força, assim como aconteceu em Transformers The Movie. Dá pra ver o potencial de desenvolvimento que eles têm, e que todos precisam agir juntos para que a própria causa exista. Existe uma conexão temática. Da mesma forma que Megatron precisa do Optimus, ele também precisa do seu soldado mais leal e do líder dos céus. Sem eles, Megatron cairia na solidão e um fim de uma era para os Decepticons. Por isso, fazia todo sentido que apenas a união desses três personagens pudesse ser importante para derrotar Optimus Prime. Esse é até hoje um dos momentos mais conceitualmente grandiosos da franquia Transformers. Realmente, tudo o que foi apresentado poderia ser melhorado. Mais perto que chegamos de um desenvolvimento melhorado desses personagens, provavelmente vai ser através dos fãs mesmo. Então, não sabemos se a Hasbro vai apostar nessa, mas podemos ter certeza de que precisa ser melhorado urgentemente essa questão de desenvolvimento. Mas enfim, o problema é que após esse ponto, a franquia parece ter recuado. Em vez de expandir essa dinâmica, explorar novas histórias com o trio, ou até transformá-los em um pilar recorrente da narrativa, a Hasbro praticamente deixou a ideia de lado. Megatron fica com Soundwave e o Starscream sempre traindo o líder, mas nunca tendo uma profundidade maior merecida nos dois ao mesmo tempo. Soundwave passou a ser usado de forma inconsistente, algumas vezes sendo tratado como vilão genérico, sendo um personagem secundário da trama, mas está melhorando pelo menos em Transformers General Universe, especialmente porque ele sabe o que é melhor para a causa e até retira Starscream do papel de líder, porém se corrompe moralmente. E ele finalmente aprendeu com seus erros, dá para sentir que eles quiseram ir mais adiante, mas nem tanto por conta do G1. O Starscream simplesmente traindo e nunca evoluindo de fato, por longos períodos. E nas HQs de Transformers General Universe, o personagem caiu de forma definitiva, sendo considerado por muitos como uma das piores versões do personagem, devido à alta crueldade de Starscream. Além de que, se ele tivesse um desenvolvimento melhor, seria uma ótima evolução. Tudo isso é especialmente frustrante porque o trio não funciona apenas na força bruta, mas pela dinâmica de seus conflitos e ideais. Além da temática de todos serem importantes, Megatron quer a paz através da tirania e resolve tudo na força. O Soundwave questiona, serve e carrega o peso do líder. Starscream desacredita, insiste e luta por uma liderança egoísta dos Decepticons. Juntos eles equilibram emoção, ação e propósito. Separados, muitos desses elementos se perdem.
Não estou dizendo que eles vão salvar a franquia e muito menos que vai superar até o Optimus Prime, fazer o próximo filme ou série ser bom. Mas tudo o que queremos é que eles realizem o potencial que essa interação realmente tem, porque seria algo muito legal de se ver. O mais próximo que conseguimos disso foi nas HQs da IDW, isso porque eles falharam horrivelmente no Megatron, que se tornou um Autobot. Mas quanto aos outros personagens, eu não posso dizer o mesmo. Starscream finalmente consegue o que sempre quis, se torna o governante político de Cybertron democraticamente. E isso não sei por que ele chegou até lá. E Soundwave chega até a questionar Megatron sobre a causa e evolui de um servo para um líder dos Decepticons refugiados. Pela primeira vez, ele chegou a ocupar um desenvolvimento muito maior, mas que ainda poderia ter sido ainda mais explorado. Outro exemplo aparece em Transformers Revenge of the Fallen. Mesmo sendo uma versão diferente do Starscream, ele trabalha ao lado de Megatron contra Optimus. E isso é interessante porque mostra que Starscream não precisa estar constantemente tentando trair Megatron para que essa relação funcione. Ele pode continuar sendo ambicioso e interessado em poder, mas ainda assim trabalhar ao lado de Megatron quando existe um objetivo maior. Isso faz muito sentido quando olhamos o potencial desses personagens. Parece que a Hasbro nunca vai conseguir fazer um bom aproveitamento e vai ficar na base do G1 para sempre. Por isso que talvez os fãs estão mais próximos de conseguir isso. Não apenas porque o personagem querido foi esquecido ou desperdiçado, mas o simbolismo do trio é o que faz ele estar incompleto. E é possível transformar Soundwave em um personagem além do que ele realmente é, e até torná-lo melhor do que está agora. E eu sei que isso descaracteriza o Soundwave da G1, mas algum dia precisaremos sair da bolha do G1, porque isso é o que está deixando o trio parado no tempo. No fim das contas, Megatron, Soundwave e Starscream representam uma oportunidade rara que a franquia criou e não soube ou não quis desenvolver. O fato de não termos um trio quase perfeito de forma relevante transforma esse trio em um símbolo de tudo aquilo que Transformers poderia ter sido em termos de narrativa mais ambiciosa. Não estou reclamando que todos esses personagens são ruins, mas que possam contribuir em uma nova série ou filme. O problema é que o trio raramente aparece, nem sequer em artes promocionais e muito menos em histórias, o que é uma baita oportunidade desperdiçada por parte de Transformers. Enquanto a franquia tratar esse trio como algo do passado, os fãs vão seguir com a sensação de que algo importante ficou de fora. Megatron, Soundwave e Starscream são uma combinação bem legal, mas que raramente foi tratado sem a bolha do G1 e sendo um potencial narrativo que foi abandonado ou pouco explorado.